Você já notou na Bíblia que os grandes líderes, Deus mudou a geografia deles? Deus mudou a geografia de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você lembra de Jacó? Foi morar lá na terra de Labão e sempre mudou. O próprio Jesus nasceu em Belém, foi morar no Egito, refugiado, depois voltou para Nazaré. Mudança de mentalidade tem a ver com mudança de geografia. Tem até uma expressão que é atribuído a Einstein que diz assim: a sua cabeça é do tamanho da sua casa, se você nunca viajou. Olá, tudo bem? Eu estava pensando em avaliar com você, em verificar com você um assunto extremamente importante. O que faz algumas pessoas terem uma mente vencedora, uma mente diferenciada? Porque não adianta pensar que pessoas que vencem na vida, que conquistam na vida, que realizam na vida, são simplesmente pessoas que, por sorte, isso aconteceu. Ou no encontro do acaso na sua própria vida, isso ocorreu. Não é verdade. Quando você conversa com homens e mulheres vencedores de grandes realizações ou de realizações significativas, você vai ver que eles pensam diferente, eles têm uma mente privilegiada. Se você olhar para a biografia de Madre Teresa de Calcutá, você vai ver que era uma mente destemida, corajosa, ousada, que tinha uma disposição empática de atender as pessoas. Quando olha a biografia de Mahatma Gandhi, você vai perceber que ele não é simplesmente um líder qualquer, mas um homem que revolucionou a história do seu país, a Índia. Ele pensa diferente. Quando você pensa e avalia os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes líderes do passado, eles tinham uma mente extraordinária. Porque o que determina o que sentimos, o que fazemos, o que realizamos, é a forma que pensamos. O nosso pensamento é o fator determinante da vida que vamos viver e como vamos vivê-la. Eu quero ler um texto aqui e te mostrar como é que Jesus fez para moldar o pensamento dos seus discípulos. Porque não se engane, os discípulos de Jesus não foram simplesmente pessoas que ouviram a mensagem e saíram pregando a mensagem. Na verdade, os discípulos de Jesus primeiro foram treinados, foram lapidados, foram desafiados. Foi feita uma reengenharia do pensamento dominante na vida deles. O que eles viveram, de verdade, foi um impacto, com um conhecimento novo, com uma proposta nova, com uma ideia nova, de um plano muito superior à realidade que eles viviam. Jesus, quando quis transformar e quando quer transformar a vida das pessoas, não é simplesmente uma experiência emocional e também não é só uma experiência espiritual, é também uma experiência mental. John Stott escreve dizendo, crer é também pensar. Ou seja, o cristianismo não é um ambiente somente de sensações e espiritualidade, mas de intelectualidade, de pensamento racional, de pensamento equilibrado. Jesus agora, a Bíblia diz que ele convida os discípulos para uma proposta de transformar o mundo para sempre. E não era transformar somente na época que eles viviam. Na verdade é que o que eles iriam viver iria reverberar até os dias de hoje. Quando você ouve falar de Pedro, Tiago, de Filipe, de Tomé e de tantos líderes que estavam com Jesus ali, os discípulos, você vê que eles tinham um pensamento diferente. E não é simplesmente um pensamento na base da espiritualidade, mas também da intelectualidade, a forma de pensar de forma engenhosamente inteligente. Eu quero ler um texto da Bíblia e quero compartilhar com você alguns ingredientes, alguns mecanismos sutis, inteligentes, poderosos, que Jesus usou para transformar a mentalidade dos discípulos. Porque na medida em que Jesus dá a eles uma experiência espiritual, Jesus agora tem que fazer uma caminhada para uma transformação mental. Bom, eu tenho uma experiência espiritual, tenho uma transformação mental e agora sim, eu posso propagar as boas novas. Deus tem o interesse de nos propor espiritualidade, mas de transformar a nossa mentalidade. O texto que eu quero ler está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16, o 17 e o 18, que é o chamamento
dos discípulos ali, de alguns discípulos, para seguir a Jesus, e é a base daquilo que Jesus fez na vida deles. Vamos lá, o texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É um texto curto, de 3 versículos, mas de uma profundidade singular, porque aqui estão os mecanismos que Jesus usa para transformar a mentalidade daqueles homens. E por que eu faço questão de falar de mentalidade e não de espiritualidade, que também é uma realidade? É que se você não mudar o jeito de pensar, você não consegue compreender as coisas que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo declara lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é, para o mundo ser transformado, nós precisamos de uma transformação mental. E uma transformação mental nos faz compreender melhor a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É como se eu não mudo a minha mentalidade, eu não consigo compreender de forma inteligente a espiritualidade. Por isso nós vemos aí, testemunhamos tantas coisas amalucadas que se chama espiritualidade em pessoas que se comportam de forma desequilibrada, porque lhes falta uma mentalidade sadia, equilibrada, resolvida e sanada. Nesse texto, então, Jesus está andando às margens do mar da Galileia e vê Simão, vê André, vê João, vê Tiago também, e os convida para não somente uma viagem, mas para uma transformação total. Porque imagine, Jesus está convidando aqueles homens ali para transformar o mundo. Agora, como eu posso transformar o mundo se eu não fui transformado? Como eu posso pensar o mundo se eu penso simplesmente a realidade ali às margens do mar da Galileia, ali na região? Então Jesus agora, ele cria os mecanismos de como transformar a mente daqueles homens numa mente avançada, numa mente equilibrada, numa mente além da realidade deles. E quais foram os mecanismos que Jesus usou para transformar a vida daqueles homens? Eu quero que você esteja anotando aí, para que você possa, mais do que aprender, depois ensinar pessoas também, ok? Vamos lá. O primeiro mecanismo que Jesus usou para transformar a mentalidade daqueles homens, porque lembre-se bem, Jesus é um Deus que primeiro, entre aspas, ataca a nossa mente, a nossa forma de pensar. Você lembra do paralítico de Betesda, no Evangelho de João? Jesus disse para ele: você quer ser curado? Jesus não disse para ele: como está a sua estrutura muscular? Como está a sua estrutura óssea? Como você está acomodado aqui? Jesus não pergunta quanto tempo você está aqui. Jesus já sabia que ele estava há 38 anos ali. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Então a primeira coisa que Jesus, entre aspas, ataca naquele homem é a mente dele. Porque perguntas faz você pensar. A pergunta era óbvia, mas perguntas óbvias nos faz pensar com mais profundidade aquilo que a gente vive de forma costumeira. Pois bem, então aqui Jesus também ataca o cérebro, a mente desses homens, com essa dinâmica que ele faz de chamamento deles para essa posição de evangelização. Os mecanismos que Jesus usa para mudar a mente desses homens e fortalecê-las e transformá-las em tornar mentes vencedoras. Primeiro, Jesus ensina a eles a gestão do tempo. Sim, o texto diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia. Caminhando Jesus próximo do mar da Galileia. O texto diz caminhar. O texto não diz correr. Caminhar. Na Bíblia você nunca vai encontrar o verbo correr na prática de Jesus. O único momento que Jesus usa o verbo correr é quando ele fala que o pai do pródigo corre, abraça e beija o filho.
somente naquele momento. Mas Jesus está sempre caminhando, andando. Você lembra quando Jairo recebeu a notícia dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Jesus não disse para Jairo: Jairo, vamos correr, Jairo, vamos sair correndo para tentar chegar rapidamente na sua casa. Não, Jesus continuou andando. Jesus não aumenta a velocidade por causa da pressão da vida. Jesus não aumenta a velocidade por causa da necessidade. Jesus tem uma velocidade certa. E o que é ter uma velocidade certa? É saber gerir o tempo. Jesus nunca chega atrasado nem chega adiantado, ele chega na hora. Por mais que as nossas percepções nos levem a entender que Jesus está atrasado, que Jesus está adiantado. Não, ele vem na hora certa. E por que ele vem na hora certa? Porque ele tem a velocidade certa. Quem vive e sabe gerir o tempo, sabe viver de forma inteligente para administrar o tempo, vive melhor. Gente que anda dizendo: estou correndo muito, eu tenho que correr. Todas as pessoas que estão correndo estão à frente de Jesus. Porque Jesus diz: vem e segue-me. Ou seja, a velocidade da sua vida quem determina sou eu. Então, uma mente que não muda é uma mente que não se submete ao processo do tempo. Quem não sabe o tempo certo de fazer as coisas, não saberá o jeito certo de realizá-la, a hora certa de realizá-la. Então, é importante, aqui na minha sala, eu tenho 3 coisas muito marcantes aqui. Qualquer pessoa entrar no meu gabinete vai ver isso. Primeiro, vai ver aqui 5 relógios. 5 relógios. Depois, claro, vai ver os livros aqui. E também vai ver aqui, está bem do meu lado esquerdo aqui, um mapa. E por que eu coloquei esses 3 objetos como mais marcantes? Tá, o relógio para fazer com que todos entendam que quem administra o seu tempo se disponibiliza a desenvolver conhecimento e está no lugar certo, que é a geografia, vai prosperar na vida. Tempo certo, conhecimento certo, geografia certa. Não adianta você ter o conhecimento certo na hora errada, no lugar errado. E não adianta você estar no lugar certo, na hora errada. Você está no lugar certo, mas na hora errada e com o conhecimento errado. Então, é muito importante saber gerir o tempo. Algumas pessoas perderam grandes oportunidades nas suas vidas porque não sabem gerir o tempo. E por que elas não sabem gerir o tempo? Porque elas não possuem um tipo de inteligência emocional de perceber que a vida não acontece subjugado pelo império da rústica presença de um tempo violento. Não. A vida ocorre e acontece no dia a dia, sem apressar e sem atrasar, na hora certa. Caminhar é velocidade diferente de correr. Se você fizer ou não fizer, o tempo vai passar. Então você tem que saber gerir o tempo. Quando nós estamos parados, o tempo continua. Então Jesus ensina os discípulos aqui que tudo que eles irão fazer, farão e deverão fazer no tempo certo, caminhando Jesus. Quando eles saíram seguindo Jesus ali, a velocidade deles diminuiu, porque agora estavam caminhando no mesmo tempo de Jesus. Quem está fora do tempo de Deus, está fora dos planos de Deus, porque os planos de Deus têm o tempo certo para acontecer. A segunda lição que Jesus propõe nesses 3 versículos aqui para transformar a mente desses homens é que ele mostra que o que realizamos é o reflexo do que somos. O que realizamos é o reflexo daquilo que somos. Ou seja, quando o texto diz, porque eram pescadores. Porque eram pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Por que eles lançavam a rede ao mar? Porque eram pescadores. Por que eles pescavam peixes? Porque eles eram pescadores. Por que eles trabalhavam no mar da Galileia? Porque eles eram pescadores. Escute-me bem. O que você faz revela quem você é. E quem você é revelado naquilo que você faz. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus. Aquilo que você realiza, fala quem você é. Se você realiza com excelência,
Aquilo que é excelente fala que você é uma pessoa excelente. Se você realiza as coisas de forma medíocre, as coisas medíocres falam que você é medíocre também. Se você realiza as coisas de forma incompetente, as coisas que você realizou dirão que quem realizou é um incompetente também. Então, Jesus vai ensinando a eles que a sua realização constrói a sua reputação. O outro mecanismo que Jesus usa para transformar a mente desses homens é que ele propõe uma mudança geográfica. Você lembra que eu disse anteriormente que aqui na minha sala eu tenho relógios, eu tenho livros e tenho mapa. E por que o mapa? Porque é importante ter a geografia certa. Existem pessoas que estão fracassando na vida porque estão no lugar errado. Não é porque elas são incompetentes, é porque elas não estão no lugar certo. Estar no lugar certo é tão importante quanto ter a competência certa. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde, se é para vir, é porque é para sair. Você lembra o que ele disse para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Você já notou na Bíblia que os grandes líderes, Deus mudou a geografia deles? Deus mudou a geografia de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você lembra de Jacó? Foi morar lá na terra de Labão e sempre mudou. O próprio Jesus nasceu em Belém, foi morar no Egito, refugiado, depois voltou para Nazaré. Dá uma olhada. Os grandes líderes, Deus muda a geografia deles. E por que Deus muda a geografia das pessoas? Porque na geografia onde você nasceu é área de conforto. Mas na geografia que você não conhece é área de desafio. Lá te obriga a se reencontrar no sentido de competência e potencial. Ambientes novos nos faz descobrir novas competências em nós mesmos. Por isso ele muda a geografia. Sair de onde estamos significa deixar para trás aquilo que somos, aquilo que temos. Deixamos para trás o que somos para nos tornar aquilo que seremos. Deixamos para trás o que tínhamos para ter aquilo que teremos. Está entendendo o processo? Porque não adianta querer ter coisas novas carregando as coisas velhas. Não adianta. É mais ou menos assim. Antes de querer enriquecer, a gente precisa primeiro desempobrecer. Antes de ir para um lugar novo, a gente precisa sair do lugar velho. Por isso Jesus diz, vinde, venham e vos farei pescadores de homens. Venham, saiam de onde vocês estão, que vocês se tornarão o que vocês nunca foram. Mudança de mentalidade tem a ver com mudança de geografia. Tem até uma expressão que é atribuído a Einstein, que diz assim, a sua cabeça é do tamanho da sua casa, se você nunca viajou. Ou seja, a sua mente é moldada no ambiente onde você vive. Ela determina as suas percepções da vida. Por isso é muito importante mudar de geografia, viajar. É isso que Jesus propõe. A quarta lição que Jesus propõe para mudar a mentalidade desses homens, a quarta lição, é que ele diz assim, disse-lhe Jesus, vinde após mim, venham depois de mim, me acompanhem, me sigam. O que é isso? Mentoria. Veja bem, para maximizar as suas competências, para aumentar a sua capacidade, para desenvolver o seu potencial, é necessário sim mentoria. Se você pensar bem, Deus é o nosso mentor, Jesus é o nosso mentor, o Espírito Santo é o nosso mentor. Mas nós precisamos também, no plano horizontal, esses mentores são mentores verticais, mas no plano horizontal, nós precisamos de mentores, de pessoas que possam nos orientar. Se você observar a vida de Eliseu, o que ele realizou de forma tão grandiosa e excelente, mas ele teve um mentor, Elias. Elias foi o mentor de Eliseu. Tantas pessoas na Bíblia, se você observar, o próprio Samuel, o mentor dele foi Eli. Eli deu um conselho, uma direção para Samuel, que mudou a vida dele em termos de conexão e relacionamento com Deus. Ele deu um conselho para Samuel. Quando você ouvir a voz, diga, fala Senhor, o teu servo ouve. Ali, a vida de Samuel foi mudada com um conselho, um mentor. Quando você olha para a vida de Sansão, Sansão não teve mentor. Bonito, inteligente e forte, ele se achou autossuficiente. Mas quando você não tem a pessoa certa do seu lado, a pessoa errada toma o controle da sua vida. Como ele não tinha um mentor comprometido com ele, acabou tendo uma mentora descomprometida com ele,
que o levou ao fracasso da sua vida, porque faltou uma mentoria, faltou alguém para aconselhar. Quem te inspira e quem te ensina? Você precisa ter na sua vida pessoas que possam te ajudar a sair da mediocridade e avançar na direção do extraordinário, de algo superior. A quinta lição que Jesus propõe para transformar a mentalidade desses homens, lembre-se bem, a mentoria é extremamente importante, extremamente importante. Sem mentoria, você com certeza não conseguirá observar coisas novas. Porque quando os discípulos, qual era o mundo dos discípulos? O mundo da Galileia, o mundo do mar da Galileia, o trabalho de pescaria, as dinâmicas relacionais ali. Agora, quem estava mentoreando ele? Alguém da Galileia? Não, é alguém do céu, é alguém do transcendental, é alguém que conhece o universo, ou seja, é uma cabeça, é uma mente maior do que a deles. Automaticamente, os discípulos jamais terão a mente de Cristo na condição plena. Mas quando você se propõe a ser maior, pelo menos pequeno você deixa de ser. Eu posso não me tornar excelente, tentando ser excelente, mas com certeza nessa esforço e tentativa, eu deixarei de ser medíocre. Por isso eu preciso ter mentoria. Então, como eu disse, a quinta lição. A quinta lição. Uma nova visão. Uma nova visão. O texto diz: disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Olha bem, é uma nova visão, é uma nova perspectiva. Uma nova visão. Vem para cá, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. Pescava peixe no mar da Galileia. E os homens pescam no mundo. Você lembra da fala de Jesus? Vocês serão minhas testemunhas, entre aspas, entre parênteses, meus pescadores em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está vendo? Está vendo a perspectiva? Ela amplia, ela torna-se maior, torna-se grande. Deus é um Deus que está extremamente interessado em nos dar uma perspectiva maior, aumentar, abrir o leque. É isso que Jesus diz, olha, vinde, venham, ou seja, venham, saiam de onde vocês estão, mudando de geografia, venham para o quê? Para uma nova visão, uma nova experiência. No livro de Apocalipse, diz assim, olha, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, é um chamamento para uma perspectiva de um mundo novo, de uma visão diferente. Você só consegue mudar a mente de uma pessoa e tornar uma mente vencedora quando você muda a visão dela. Qual que a visão deles era para onde? Para o mar da Galileia, para os peixes, para o barco. Jesus agora os convida para uma perspectiva, para uma visão muito maior, muito mais agigantada. Porque se você não tem uma visão ampliada, você viverá uma vida medíocre, tá? A sua visão te impulsiona a um nível de ambição que te leva a sair de onde está para ir para onde você deseja. Ou seja, você deixa o seu estado real em direção ao seu estado ideal, para onde você quer chegar. O sexto fator que gera uma mente vencedora, uma mente extraordinária, uma mente que consegue avançar além dos horizontes, é alguém que se dispõe ao processo de transformação, ao processo. Jesus disse-lhe Jesus, vinde após mim, eu vos farei, eu vou fazer. Ou seja, não é algo que está pronto, não é algo que está feito. Vos farei, é um processo, é uma dinâmica, é um processo. Vos farei pescadores de homens. Olha, eles eram pescadores de peixes. Agora Jesus quer torná-los pescadores de homens. Peixes para homens. Peixes para homens. Jesus está mostrando para eles que, sim, ele vai fazer algo na vida deles. Ele vai transformar a vida deles. Ele vai fazer com que eles consigam experimentar algo novo. Mas isso será um processo. Nós vivemos uma época
onde as pessoas têm uma expectativa do instantâneo, do agora, do de repente. Mas a vida não é assim. É um processo. Para nascer, 9 meses, para andar, para aprender a falar, para aprender a ler, decifrar as letras. É um processo. Quem não respeita processo, vive correndo. E em vez de se transformar no que Deus planejou, se transforma em coisas, não naquilo que Deus planejou no céu para que ele se tornasse na terra. Por isso, submeta a processo de transformação. Um processo. Tudo é um processo. Quando Pedro vem andando sobre as águas e ele afunda, Jesus pega ele na mão e traz de novo para o barco. Para onde Jesus o levou? Para o ponto inicial. Para o ponto. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Até você conseguir. Quem não se submete ao processo não consegue se tornar plenamente o que Deus planejou para a sua vida. E com certeza terá uma mente atrofiada. Porque gente que pensa de forma instantânea e não se submete ao processo, tem uma mente imatura, tem uma mente embebezada, entre aspas. Embebezada, não consegue enfrentar a vida como ela é. Processos são tão importantes quanto aquilo que você vai se tornar, quanto aquilo que você deixou de ser. Processos. Quando você olha para a lagarta, ela passa pelo processo do casulo para se transformar em borboleta. Entre a lagarta e a borboleta tem um casulo. Davi foi ungido ainda menino, adolescente. Entre a unção e a coroação foram em torno de 13 anos. Ele recebeu a unção, depois a coroação. Entre a unção e a coroação, mais ou menos 13 anos. Ele ali fugindo, passando por dificuldade. Mas tudo aquilo que ele passou foi mecanismo para transformá-lo. Como é dita a expressão máxima aí, aquilo que não me destrói, me faz mais forte. Aquilo que não conseguiu roubar a minha vida, me deu uma vida melhor. O sétimo fator determinante para uma mudança mental que Jesus produz na vida dos discípulos, quando os convida, os conclama, os chama para essa aventura de transformação da terra, né, das pessoas, é a chamada maximização de competência. O aumento da competência. Olha bem, Jesus diz assim, olha, vos farei pescadores de homens. Vos farei pescadores de homens. Existe um método de ensinar, dois métodos, na verdade, bem usado na formação das pessoas. O primeiro é a pedagogia. O segundo é a andragogia. A pedagogia de pedon é como ensinar crianças. A andragogia de andros, né, homem, andragogia é para ensinar adultos. Criança você ensina como? Você diz o que você sabe para ela e ela recebe o conhecimento. Os adultos, de forma andragógica, você vai ensinar como? Você observa o que ele sabe, une com o que você sabe para gerar o conhecimento. Porque ele já sabe, ele já tem conhecimento. O que eu quero mostrar a você é que Jesus diz assim, olha, vos farei pescadores de homens. Jesus respeita o que eles sabem. E o que eles sabem? Pescar. Mas eles pescam o quê? Peixes. Então Jesus agrega ao conhecimento que eles têm uma nova direção. Homens, pescadores de homens. Ou seja, Jesus respeita o que eles sabem e aumenta e maximiza a capacidade. É isso que Jesus faz conosco. Na mentoria, quando você está treinando pessoas, você não despreza o que eles sabem, você melhora o que eles sabem. Você redireciona o que eles sabem. Eles pescavam peixes. Jesus pegou a competência de pesca e agora vocês vão pescar homens. Quem despreza o que sabemos, não respeita o que sabemos. E quem não respeita o que sabemos, não respeita nós mesmos. E não tem direito de nos mentorear. Não tem direito de nos conduzir. Jesus respeita o que esses homens sabem. Olha bem, Jesus é o Deus da sabedoria, é o Deus do conhecimento, é o Deus que conhece todas as coisas, mas respeita o pouco que o homem sabe. Quem não respeita o que você sabe, não respeita quem você é. Porque aquilo que você é o que você sabe. A tradução de você é o grau do seu conhecimento, da vida e de você mesmo. Pois bem,
Jesus maximiza a competência. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar, que eu fui gago até os 13 anos. Então eu tinha muita dificuldade de me comunicar. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, seguir Jesus, com 22 anos, eu percebi que a minha capacidade de comunicação foi melhorando. Agora, veja bem, eu falava, eu só não falava bem. Quando eu encontro Jesus, eu começo a ler mais, ler a Bíblia. E eu encontrei um texto que transformou a minha forma de olhar para o conhecimento. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Quando eu li esse texto, eu tive aquela percepção. Falei, poxa vida, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus é o discurso dele. O discurso de Jesus é Jesus, e Jesus é o discurso dele. Jesus é a palavra é Jesus. Então eu comecei, a partir daí, maximizar a minha competência. Eu comecei a entender que as minhas palavras sou eu. Eu comecei a ter mais coragem, mais autoridade para falar. E com esse impulso de falar, eu comecei a melhorar a minha comunicação. Eu tive mais coragem, tive mais ousadia. Você tem que se transformar naquilo que você acredita, não é isso? Então eu comecei a melhorar. Ou seja, Jesus é andragógico. Ele usa o que você sabe para conectar com aquilo que você não sabe e te torna melhor. A mente daqueles discípulos foram mudadas porque Jesus melhorou o jeito de ensinar, andragógico. Ele pegou o que eles sabiam, uniu com o que eles não sabiam e os tornou melhores. Para você ter uma ideia, Pedro é pescador de peixes, mas ele agora torna-se pescador de homens, porque no primeiro sermão dele, mais de 2.000 pessoas se converteram. E quando Jesus falou com Pedro e disse, lance a rede, do lado direito, ele lançou a rede e pegou muitos peixes. Jesus maximiza a capacidade. Agora, quando Pedro prega lá em Jerusalém, ele também tem uma grande pescaria, não mais de peixes, mas de homens. E por que aconteceu isso? Porque Jesus maximizou a capacidade que ele possuía. Jesus não quer que você esqueça o que você sabe. Jesus quer melhorar o que você sabe, dar uma nova perspectiva e uma nova direção. E para encerrar, Jesus gera mudança mental desses homens quando eles ouvem Jesus, a proposta de Jesus, e eles possuem disposição para o novo. Disposição para o novo. Como é isso? Jesus diz assim, ó, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. O texto diz no versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você jamais terá o novo se não soltar do velho. Você jamais terá coisas espirituais se for escravo das coisas materiais. Ou seja, o que Jesus está propondo é, se você não tiver disposição, a sua mente não muda. O Einstein também é atribuído a ele essa frase, que ele dizia assim, a mente que se abre para o conhecimento, ela nunca mais voltará à sua forma original. Por quê? Ela se abre. O que é se abrir para o conhecimento? É ter disposição. A Bíblia sempre usa essa expressão, dispõe-te, tenha disposição. Disposição. O que é disposição? Né? Um dispositivo. É ter uma posição firme daquilo que você quer. Os discípulos tiveram uma posição firme. Soltaram as redes. Olha bem. Soltaram as redes e se agarraram naquele que dá ordem aos peixes, que dá ordem aos homens, às estrelas e ao universo. É impossível uma mente vencedora, uma mente diferenciada, se você não tiver disposição para a mudança. Sem mudar, é impossível se transformar. Quando Jesus disse assim, Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele obedeceu e foi. Quem se dispõe, se transforma. Quem se transforma, transforma o lugar onde está
as pessoas com que convivem e o mundo que está inserido. Porque Deus quer que nos transformemos na mensagem que Ele disponibilizou para nós. Que sim, ainda há uma oportunidade de uma espiritualidade sadia, equilibrada e abençoada. E além disso, de uma capacidade extraordinária que gera transformação e mudança no nome de Jesus. Deus abençoe você e que você tenha uma mente vencedora no nome de Jesus. Um abraço.